O panteão egípcio é o conjunto de deuses e deusas adorados no Antigo Egito. As crenças e rituais que cercam essas divindades constituíram o núcleo da antiga religião egípcia, que surgiu em algum momento na pré-história. Os egípcios cultuavam divindades que representavam forças e fenômenos naturais, realizando sacrifícios e rituais para apaziguá-las, garantindo que essas forças continuassem funcionando de acordo com uma ordem divina. Eles acreditavam que os deuses eram os criadores do universo e controlavam a vida das pessoas. Para os egípcios, seus deuses atuavam de forma a preservar a harmonia, havendo centenas deles. O culto mais conhecido era o de Ísis e Osíris. Os egípcios acreditavam que eles povoaram todo o Egito e instruíram os camponeses com as técnicas de agricultura. Hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre os principais deuses egípcios. Eu sou JC e seja bem-vindo ao canal Uma Dose de Curiosidade. O Egito Antigo foi uma das civilizações mais importantes da Antiguidade, possuindo um grande império com um nível de sofisticação muito alto. Essa civilização se desenvolveu às margens do rio Nilo. Os egípcios também ficaram conhecidos por suas grandes construções, como as pirâmides. Os deuses egípcios têm muito em comum com os homens, podem nascer, envelhecer e morrer, além de possuírem um nome, sentimentos e corpo que deve ser alimentado. No entanto, estes aspectos humanos escondem uma natureza excepcional. Seu corpo, composto de matérias preciosas, é dotado de um poder de transformação e suas lágrimas podem originar outros seres ou minerais. Existem aspectos destes deuses em várias combinações, totalmente humanas, inteiramente animais, com corpo de homem e cabeça de animal, com o animal inteiro no lugar da cabeça ou com cabeça humana. Interessante destacar que haviam guerras entre cidades egípcias que possuíam deuses rivais. A religião oficial envolvia uma variedade de rituais realizados nos templos. Alguns ritos eram realizados todos os dias, enquanto outros faziam parte de festivais, ocorrendo em intervalos mais longos e muitas vezes limitados a um templo ou divindade em particular. Os deuses recebiam suas oferendas em cerimônias diárias, nas quais suas estátuas eram vestidas, ungidas e apresentadas com alimentos, enquanto hinos eram recitados em sua homenagem. Essas oferendas mantinham o controle dos deuses. A religiosidade dos egípcios era formada por centenas de deuses. Nesse vídeo, destacaremos alguns deles e quais eram seus atributos. Conhecido como Deus Sol, era um dos deuses mais importantes do panteão egípcio, e em determinado momento da história do Egito, foi considerado de fato o mais importante deles. Nesse período, foi visto como o deus mais poderoso, criador do universo e aquele que governava os vivos e os mortos. Era representado pelos egípcios na forma de um falcão. Foi a deusa mais importante do panteão egípcio e era considerada a mãe de todos os faraós. Essa associação de Ísis com os faraós é manifestado no próprio nome dela, cujo significado é deusa do trono. Era casada com seu irmão Osíris e era mãe de Horus. Os egípcios acreditavam que ela auxiliava os mortos a alcançarem o pós-vida. Era conhecido como quem julgava os mortos em seu tribunal e era tido como quem ensinou os homens a plantarem e a cuidarem do solo, e por isso era considerado o inventor da agricultura. Foi morto por seu irmão Sete, mas foi ressuscitado por sua irmã e esposa Ísis, e desde então passou a governar o submundo. Era um dos deuses mais adorados de todo o Egito Antigo. Considerado deus do sol e do ar, Amon tinha um culto muito forte na cidade de Tebas. Também foi um deus muito importante, e muitos textos religiosos o colocam em um lugar de predominância, assim como foi Ra. Em determinado momento da história egípcia, houve uma unificação dos cultos de Amon e Ra, dando origem à divindade Amon-Ra. Deus do caos e da guerra, Sete é responsável pelos conflitos e por toda a escuridão.
Com a forma do porco formigueiro, ele matou seu irmão, Osíris, que lançou seu corpo ao rio. Pelo que se sabe, é um dos mais remotos deuses egípcios. Filho de Ra-Nut, é considerado o deus das tempestades, dos raios e do vento. Por esse motivo, acabou sendo identificado aos deuses estrangeiros, e isso levou as pessoas a prestarem adoração a esses deuses similares, o que levou Sete a se tornar inimigo dos deuses devido aos conservadores nativos do Egito. Assim, encarna os conceitos de fúria, violência, crime e crueldade. Algumas fontes colocam que Sete, ao nascer, teria rasgado o ventre de Nut com suas garras. Filho de Osíris e Ísis, Horus é representado com cabeça de falcão e corpo de homem. É o protetor dos faraós e das famílias. Lutou contra Sete pelo trono do principal deus do Egito após o assassinato de seu pai, Osíris. Horus cresceu nutrindo ódio contra o seu tio Sete. Eles travavam diversas batalhas, e em uma delas, Horus acabou perdendo um dos olhos. A partir desse episódio, os egípcios passaram a associar o olho ferido às fases da lua. Após recuperar um dos olhos, Horus conseguiu vencer o tio e tornou-se o deus soberano de todo o Egito, símbolo de luz, coragem e força. Anubis é o deus egípcio protetor, guardião e guia dos mortos. Na mitologia egípcia, ele auxilia os mortos no encontro com Osíris. Para isso, é associado ao olho de Horus e também apontado como deus dos ritos funerários, como o processo de mumificação dos faraós. Representado com a cabeça de chacal e corpo de homem, o culto a Anubis teria começado entre os anos 3100 a.C. e 2686 a.C., na época da primeira dinastia do Egito. Na mão direita ele segura um cetro, e na esquerda a chave que representa a vida e a morte. Além disso, Anubis tem como símbolo o chicote que ele carrega junto ao seu corpo. Essa representação seria explicada porque naquele momento da história, os mortos eram enterrados em covas rasas. Assim, para evitar a ação de saqueadores, cães e chacais eram usados como protetores. Entidade devoradora, Amit, comia os corações das almas que, em vida, haviam cometido os pecados. Assim, está ligada à justiça e ao julgamento final. Figura assustadora, é representada com a cabeça de crocodilo e corpo metade hipopótamo e metade leopardo. Sem ser uma entidade cultuada, Amit acaba representando os maiores medos dos egípcios, não apenas por sua aparência, mas também por ser a promessa de uma punição terrível caso eles não seguissem as virtudes de Mati, a deusa da justiça, verdade e harmonia. Amit personificava a justiça divina, aguardando pacientemente ao lado da balança de Mati, onde o coração dos mortos eram pesados. Caso o coração fosse mais pesado que a pena, ele seria devorado por Amit, e o morto sofria uma segunda morte, perdendo qualquer chance de descanso na pós-vida e sendo condenado a deixar de existir. Se gosta de curiosidades, está no lugar certo. Deixe seu like e caso não for inscrito, se inscreva para me dar uma força. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!